professor Bruno de Geografia, e na aula de hoje vamos estar falando a respeito de globalização, tá? Esse termo, globalização, basicamente você vai ver durante todo a sua trajetória até o terceiro ano do ensino médio. Se você for cursar alguma parte de História ou Geografia, ou alguma especificação que fala a respeito de sociedade, você vai falar de globalização. Então é um tema muito importante, tá? Principalmente para a gente entender como o mundo gira até hoje, tá? Como a gente tem essa diversidade, essa interação entre eles. Por falar em interação, vamos falar de fato, né, o que é a globalização, tá? Vamos falar da sua definição, do seu termo, tá? Do que é de fato essa globalização, tá? Bom, eu coloquei aqui que é um processo de integração política, né? É um processo de integração política, econômica e cultural mundial, marcado pelos avanços nos meios de transporte e comunicação, tá? Então esse desenvolvimento, principalmente pelo meio de comunicação e transporte, né, junto com essa integração que a gente tem da política, da economia e da cultura, a gente marca o início da globalização, tá? O processo evolutivo, né, dessa interligação entre as pessoas, tá? Até se você observar no slide, essa fotinha que está atrás, né, do texto, a gente vê que tem a fotinha, né, como se fosse um emoji de várias pessoas e umas linhas ligando cada uma delas, tá? Então o mundo hoje em dia, ele basicamente gira assim, né? O mundo ele é totalmente globalizado. Bom, se a gente fala de globalização, se a gente fala de desenvolvimento, a gente não pode deixar de falar de Milton Santos, tá? Principalmente quando a gente fala de geografia, a gente tem esse camarada aí como uma das principais representações para a geografia, tá? Para Milton Santos, né, a grosso modo, a gente pode definir a história da humanidade em 3 períodos, tá? De acordo com as tecnologias existentes naquela época, tá? Então, para a gente entender esse processo de evolução da humanidade, a gente precisa entender essas 3 definições que Milton Santos deu, tá? Nessa fotinha aí a gente vê o começo com o macaco, né? Como a gente tem essa evolução que a gente fala, para alguns acreditando ou não, tá? A gente tem toda a evolução e no final a gente vê que ele já está voltando para o computador, tá? Todo pedaço dessa imagem aí tem uma representação. Desde o início com o homem, né, começando a caçar ali com o arco, né, com aquele aparelho ali para caçar, depois ele pegando uma máquina ali numa parte mais industrial, tá? Até a chegada à computação, né, à tecnologia, que é o que a gente tem hoje, né? Hoje a facilidade é muito grande com relação aos anos passados, tá? A gente tem as 3 imagens aí, o qual, né, a gente tem aqueles 3 períodos que o Milton Santos falou, tá? O meio natural, tá? O ser humano pouco conseguia alterar o meio que vivia, com as atividades sendo reguladas pela natureza. Então é aquela época que a gente tinha que esperava o processo, né, a época de colheita para saber da mudança que vinha. Se o cara plantava e ele sabia do meio da colheita, ele sabia que lá quando ele fosse colher estaria no inverno, ou o clima já estaria diferente, ou ele teria uma deformação em determinado local. Então, de acordo com a natureza, o homem se baseava. Isso a gente pega lá no 6º ano também, quando o homem tinha aquela orientação pelos astros, né? Quando o homem ele se localizava através do Sol ou através da Lua, lembra? Então, a gente tem esse meio natural como o primeiro processo evolutivo, tá? No meio técnico, que é o 2º período, né, a gente tem a industrialização chegando, né, modificando muita coisa. Tanto a forma de produzir, até modificar, né, eu coloquei entre aspas, o ambiente. Primeiro, a gente tem uma produção muito mais acelerada, né? A industrialização, ela fez com que tanto a população que cresceu, né, nesses períodos e tende a crescer mais e mais, aumentou a produção, né, principalmente para a demanda daquele local, mas também para uma forma de comércio, né, para a gente facilitar o comércio. Então a gente tem um meio mais técnico nesse 2º período. No 3º período é o período
onde a gente está, né? O período técnico, científico e informacional. O que é isso? A gente junta basicamente esses 3 parâmetros aí, o técnico, o científico e o de informação, tá? Com a necessidade de informação, né? O período onde a gente tem as televisões, a gente começa a ter os satélites, banco de dados, tecnologia, internet, então onde a gente consegue de fato conectar o mundo, né? A gente tinha sim uma conexão, digamos assim, no meio técnico, mas se a gente for colocar em comparação com o meio de hoje, né, onde a gente consegue falar com uma pessoa que está no Japão, com uma pessoa que está lá no Alasca, com uma pessoa que está lá na Itália, então a gente tem uma necessidade de informação, né? Se a gente vai, por exemplo, comprar um produto que ele não tem no Brasil, antigamente era uma necessidade, era uma dificuldade, né, no caso, enorme para a gente comprar um produto importado, né? Hoje em dia a gente entra num site e a gente consegue comprar um produto vindo da China, ou até mesmo nem entrar no site, a gente consegue ir numa loja, por exemplo, uma loja de perfumes importados, né, de outros países, então a gente consegue ter uma facilidade muito grande dessa interação social, tá? Eu coloquei uma tabelinha aqui só para a gente observar, tá? Tempo gasto com mídias, tá? Média diária do tempo gasto consumido em interagindo com a mídia, tá? Eu coloquei aqui a média diária de tempo gasto na internet, em qualquer dispositivo, né? 9 horas e 29 minutos, a média diária de tempo gasto nas redes sociais, a média diária com a TV, né? E a média diária com streaming de música, né? A parte de aplicativos de música, entre outros. Se a gente pegar e fazer uma soma rápida aí, né, de cabeça, a gente tem em média 17 horas gastas só com essa parte de mídia. Não estou falando aqui que, meu Deus, você fica muito tempo no computador, não estou dando uma de mãe aqui. Mas o que acontece? A gente consegue ver a partir daí que a gente tem uma integração social com esses meios muito grande, né? Se um dia tem 24 horas e 17 deles a gente utiliza a partir desses meios informacionais, então a gente tem uma comunicação muito grande, né? Claro que a gente não pode generalizar, né? Nem todos têm acesso e têm esse determinado período de tempo para utilizar essas mídias, mas basicamente ela é um componente-chave, né, para o desenvolvimento de um local, tá? Do jeito que eu estou fazendo aqui a videoaula para vocês, é um meio informacional, né? Nesse período que a gente está tendo de pandemia, é uma facilidade que a gente encontra, né, para estar passando conhecimento para vocês. Claro que tem os seus lados bons e os seus lados ruins, né? Mas a gente utiliza desses meios justamente para nos facilitar, né? Para facilitar a nossa compreensão. Bom, e quais são os principais motivos, né, para essa conexão, para a gente poder ter essa ligação entre os locais, né? A gente tem um motivo, né? Tudo que a gente faz, a gente tem um motivo. E quando a gente fala de conexão, a gente tem também os seus motivos, né? A conexão de países, né, e até mesmo continentes, como eu falei, uns com os outros, né, tem como principais fatores a necessidade de mercado financeiro. Isso aqui é um ponto muito importante. Primeiro, se você é um líder de uma nação, né, vamos colocar aí, você é o líder de uma nação, né, em que você precisa, a demanda da sua população não é suficiente para você pagar o custo que você está tendo. E você precisa, né, se ligar com outros locais para eles comprarem o seu produto, ou para você fazer ligações para comprar o produto deles e trazer até o seu local, né? Então a gente precisa, de fato, dessa ligação para a gente poder desenvolver um país, né? Se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, né, que a gente sempre usa como o exemplo para desenvolvimento tecnológico, né, econômico e afins, né? Se a gente pegar hoje os produtos que vêm dos Estados Unidos, a gente tem uma demanda muito grande, principalmente quando a gente vai em mercado, principalmente quando a gente vai num meio eletrônico ou em algum determinado local, a gente vê que tem muitos produtos dos Estados Unidos. O McDonald's, né, se a gente pegar só a parte de comida, né, a gente tem um mercado financeiro muito grande, americano, dentro do nosso território. Então é uma necessidade que a gente precisa. O segundo ponto é os pontos turísticos, né, que hoje em dia, principalmente com as redes sociais, ficou muito visado, né?
Porque antigamente, sim, a gente sempre teve os pontos turísticos, as pessoas visitavam e tudo mais. Mas hoje a gente consegue despertar nas outras pessoas. Por exemplo, se uma pessoa posta uma foto no Cristo Redentor, né? Uma pessoa vinda de fora e posta e ele compartilha para a família, olha, muito legal, uma vista muito bonita. Essas pessoas também vão querer ir lá, né? Através da rede social, né? Com a postagem daquele cara ou daquela menina. Então a gente tem uma facilidade com esse avanço tecnológico, né, e faz com que o país, né, tenha muitos visitantes, tenha muitos turistas, como que é o caso que acontece aqui no Rio de Janeiro, né, e uma necessidade política também que engloba essas duas portas aí, né, tanto os pontos turísticos como o mercado financeiro, né, porque a política ela precisa andar, né, ela precisa organizar o país em desenvolvimento, em economia. Então, se a gente tem um mecanismo que é a tecnologia, né, que a gente está falando, o avanço da tecnologia, né, a gente tem uma facilidade para a política se desenvolver, tá? A gente vai falar mais a respeito de globalização, como eu falei, é um tema muito vasto, onde a gente fala de diversos aspectos, a gente engloba basicamente tudo que faz o mundo gerar através da globalização e nas próximas aulas a gente vai dar continuidade.